É isso aí, galera, muito bom. Mais um conteúdo de ETF aqui pro canal. E hoje vamos olhar em um ETF que dá ali uma exposição em empresas de menor valor de mercado. É um ETF que vai dar exposição em small caps. Estou falando do SCVB11, ETF gerido aí pela Investo, tá bom? Então vamos trazer os principais indicadores, principais parâmetros desse ETF, reforçando aqui, tá? Esse vídeo você não deve interpretar ele como uma recomendação de compra ou venda. A ideia aqui é trazer os principais indicadores, os principais parâmetros, para que você possa avaliar, conhecer melhor e decidir se faz sentido ou não para sua carteira. Então esse vídeo aqui, ele não se trata de recomendação de compra ou venda. Beleza? E antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir aqueles recadinhos de sempre. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica no sininho. E na descrição aqui do vídeo, eu deixei aí alguns links que podem ser interessantes para você. Então, galera, vamos lá. SCVB11, ETF de Small Cap Value, Brasil, olhando aí para empresas de menor valor de mercado aqui da nossa bolsa. Então, estou gravando aqui o conteúdo já com o pregão rolando, 10h35 da manhã de terça-feira. Então, já de cara, a gente já tem algumas informações aqui sobre o SCVB. Taxa de ADM 0,30% ao ano, patrimônio na casa de 10,7 milhões e a gente conta com um formador de mercado, tá bom? O formador de mercado aqui é o BTG Pactual. Então eu tenho uma estrutura, uma instituição financeira que vai me permitir ali ter fluidez nas negociações. Então se eu quiser comprar, eu vou ter ali o market maker atuando como vendedor. Se eu quiser vender, eu vou ter o market maker atuando aqui como comprador. Então eu tenho uma estrutura que vai me permitir ali a fluidez nas negociações. O SCVB, ele conta aí com 56 ativos, patrimônio na casa de 11 milhões, e aqui é um ETF tradicional. O que ele tem de recebimento de provento mensal, ele vai reinvestir na própria carteira. Tem até um dado interessante, tá aqui na lâmina. Deixa eu voltar aqui, tá aqui na lâmina. Boa! Então, a gente tem até um dado interessante sobre os fundamentos aqui, né? Então, a gente está falando de uma carteira aqui para o ETF que gera um dividend yield na casa de 4,28%. Só que tudo que o ETF recebe, ele reinveste na carteira. Então, ETF tradicional, beleza? E aqui eu estou falando de uma exposição em empresas de menor valor de mercado. Empresas que têm ali um potencial maior de rentabilidade, porém também um nível de risco aí mais alto. O IPO do fundo, setembro de 22, então nesse ano a gente tem aí 3 anos de SCVB, liquidação D+2, imposto de renda 15% sobre o ganho de capital, então ETF aí tradicional. E aí como é que a gente está em relação à performance no ano, tá bom? Então, ó, no último mês aí, a gente teve um avanço de 1,12 no SCVB contra 2,52 aí do Ibov. Nos últimos 6 meses, praticamente empatado aqui com o Ibov. Na janela de 12 meses, fundo perdeu aqui para o Ibov. No year to date, ou seja, no início de 2025 até o presente momento, a gente vê aqui o SCVB batendo ali 24,15 contra 14,84 do Ibov. Então, realmente, aqui eu estou falando de uma estratégia que tem um potencial maior de retorno, porém também com uma volatilidade maior, com um risco maior também, tá? Quando a gente vem aqui para a lâmina, os principais nomes aqui, as principais posições que a gente tem na carteira: Minerva, Petz, Raizen, Movida, Simpar, Marfrig, Cury, Arezzo. Quando a gente olha para a tabela total aqui de posições, a gente vê Banco ABC Brasil, Azul, Banco Pan, Camil, Direcional, Eco Rodovias, Fleury, Guararapes, a gente tem Inter aqui, Kepler Weber, tá? Então a gente tem diversas empresas, tem Magalu, a Movida aqui também. Então a gente vê aqui diversas empresas de menor valor de mercado, tá bom? Totalizando ali um patrimônio na casa de 11 milhões de reais. Beleza? Então essa é a composição hoje da carteira. E o índice, tá? Como é que o índice do SCVB funciona? Ele replica o Market Vector Brasil Small Cap Value, tá? E esse índice, ele tem uma metodologia um pouco mais inteligente, porque ele não leva em consideração só o tamanho de mercado
ou só o volume de negociação. Ele também leva em consideração alguns indicadores fundamentalistas: preço-lucro, preço por valor contábil e preço por receita. Então ele vai olhar para tamanho de capitalização, ele vai olhar para liquidez, beleza? Mas ele também vai olhar para o volume de ação que é negociada ali num período, tá bom? Mas ele vai olhar também para indicadores fundamentalistas. Então, depois de calcular esses 3 indicadores, o índice vai montar uma classificação e aí os 67%, as 67% melhores posições, melhores ativos vão compor o índice. E esse é um índice que é rebalanceado semestralmente, em março e em setembro. Beleza? Então aqui a gente tem um critério de capitalização mínima, o critério de liquidez mínima e a gente tem o critério de total de ações negociadas por mês, tá bom? Então é um índice que olha para análise fundamentalista, pelo menos 3 índices, e olha também para volume de negociação, olha para tamanho de mercado. E aí, com base nessas classificações, a gente vai ter ali os 67% melhores nomes compondo o índice. E aí essa vai ser a referência para o SCVB. Beleza? Então, uma forma mais inteligente quando você compara com o índice que a gente tem na bolsa, que é, por exemplo, a referência lá do Small 11. Beleza? Então a gente tem essa diferença, né, com relação ao índice da B3 e o índice aqui do Market Vector. Boa! Então, aqui eu estou trazendo uma possibilidade para quem quer fazer uma exposição focada em empresas de menor tamanho de mercado que tem ali um potencial maior de crescimento. Evidente, não existe almoço grátis, nada vem de graça. Então, se você quer um potencial de retorno maior, você vai acabar correndo um pouco mais de risco aqui, evidente. Tá bom? Então, aqui é uma ferramenta para quem tem essa tolerância a mais, a risco, quer fazer essa exposição ali focada em empresas de menor valor, olhando mais para o lado do crescimento, tá bom? Aqui não é uma estratégia que não vai gerar renda passiva, né? Um ETF tradicional, tende a ter uma volatilidade maior, porém um potencial de retorno também maior. Então, vale a pena você avaliar a sua carteira, avaliar se faz sentido ou não para você, o seu momento, o seu perfil de risco, enfim, olhar tudo isso. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para hoje sobre o SCVB. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Reforço os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Caso tenha interesse em algum material extra, basta acessar a descrição aí do vídeo. Combinado? Então, nos vemos num próximo conteúdo. Um forte abraço.